Duas histórias muito diferentes, mas com uma coisa em comum. As duas soltam a voz, utilizam o poder da voz para utilizar no seu propósito e inspirar outras É pessoas. lindo, né, isso. E olha só quem está aqui com a gente hoje. Janete Medeiros. Ela é empresária e olha só que chique isso. Ela é CEO da Millennium Software. Uau! Uau! E Aham. também. Milene Rodrigues, também Ah, mais conhecida como minha segunda voz, hum, né? Tem uma voz maravilhosa, angelical, auxiliar administrativa e encantadora, mulher de fé e de propósito. e que voz. Nós vamos ouvir essa voz aqui ainda. Ela não sabe, vai ter que cantar. Deixar ela nervosa agora. Brincadeira. Muito bem-vindas, meninas, por esse momento aqui com a gente. Obrigada. É uma honra. E aí eu vou começar perguntando pra Janete, tá, amor? É uma mulher que tem uma história, tanto pessoal quanto de negócios, Janete. Uma jornada de muitos desafios e conquistas onde você está hoje. Em que momento você percebeu e decidiu assim, eu preciso contar essa minha história? Então, muito obrigada, né, gente? São 25 anos de história aí profissional e praticamente foi um ano que me trouxe à tona essa questão do protagonismo feminino. Uhum. Eu não me via como protagonista da minha própria história. Então, eu fui buscar esse autoconhecimento, esse encontro comigo mesma. Eu não me via, né? Eu me via como empresa e não como Janete Medeiros. E aí sim, depois desse autoconhecimento, eu falei, se isso me fez enxergar como protagonista, eu preciso mostrar essa minha história para que outras mulheres possam também se enxergar protagonista. Então, esse exato momento, nesse último ano, né, desses 25 anos, que me deu essa decisão de poder mostrar essa minha história e poder incentivar outras mulheres também. E que interessante, porque é muito comum nós mulheres, a gente vai afundando no profissional, nos negócios, vamos esquecendo de nós, né? Até Exatamente. aquela pergunta, né? Quem é você? Tirando o cargo de mãe, de filha, de esposa, quem é você? Tirando todos esses cargos, né? Então é muito interessante isso, a questão do autoconhecimento. O que eu gosto, o que me move, o que me trava, o que eu preciso fazer agora para mover meu coração. Exato. E você falou de protagonismo, Janete. Então, o que você tem percebido nesse momento que você começa a falar, começa a trazer sua história, começa a assumir seu lugar? O que você tem percebido que tem mudado? Ai, mudou muita coisa, né? Bom, depois daquela questão do prêmio, que foi que me despertou, né? Ah, gente, ó, conta, Tem que contar. Janete, conta aqui pra todo mundo. Premiada. Premiada. Olha. Então, em 2024, sem muita pretensão, realmente, porque eu me inscrevi no último momento ali, eu ganhei o prêmio Sebrae Mulher de Negócios em Ciência e Tecnologia. E eu falei, nossa, eu ganhei, o que eu preciso para que fique em primeiro lugar? Aí eu fui buscar esse autoconhecimento Tinha que eu sido falei para você. em terceiro, Em segundo, terceiro. terceiro lugar. Aí, esse último ano, de 2024 para 2025, eu fui buscar esse autoconhecimento que eu falei, porque eu não me enxergava protagonista da minha própria história. E aí, eu fiz tudo isso, né? Toda essa parte, essa evolução dentro de mim mesma. E eu me encontrando, inclusive com essas assessorias aí, mentorias, Tânia, Alber, enfim, podendo estar evoluindo nessa parte, né? Porque a gente precisa ter uma boa consultoria também para a gente poder estar evoluindo, né? Na parte na parte pessoal, em relação à gravação de vídeos e tudo mais. E aí a gente vai evoluindo, vai se encontrando. E eu falo hoje que quando a mulher se encontra, nada mais limita ela, sabe? Então, esse prêmio de primeiro lugar, eu falo que o de terceiro ainda foi mais importante que o de primeiro, porque esse encontro foi para me despertar realmente, sabe? E aí sim, a Janete veio para realmente se encontrar, porque eu me sentia coadjuvante da minha própria história. Então, isso aí foi para marcar na minha vida e eu quero externar isso hoje para que outras mulheres também possam estar se encontrando. Então veio o terceiro lugar, e aí você veio para esse processo e depois veio o Isso. primeiro Aí, lugar. em 2025, eu consegui o primeiro lugar em Ciência e Tecnologia pelo Sebrae. Isso daí é mentalidade campeã, né, gente? Porque o campeão, ganhar todo mundo quer ganhar, mas o que você está disposto a fazer para conseguir chegar lá? E ela foi lá, buscou conhecimento, autoconhecimento também, né? Isso. E conseguiu, Janete, parabéns. Olha só, é sair de coadjuvante
pro protagonismo. Quantas mulheres a gente vê com histórias maravilhosas, sensacionais, trajetórias ricas e que estão como coadjuvante. E quando chega no digital, então, isso aumenta esse nível, Muito, né, de estar ali. Porque é desafiador, Janete. Desafiador para você? muito desafiador. Eu não conseguia estar, né? Quem me acompanha, quem sabe, me conhece, né? Estar nas câmeras, tanto na parte digital, estar em algum palco agradecendo, a minha voz não saía, né? Essa parte da oratória, mais que a Tânia sabe como é, eu não conseguia falar, né? Agradecer. Tanto que o prêmio de terceiro lugar eu não subi no palco para falar. E no de primeiro eu já consegui fazer um agradecimento que até o meu esposo falou: Nossa, foi completamente diferente. Então, é uma satisfação tão grande quando você sabe que cada passo que você dá foi melhor que o anterior. Isso a gente só Uhum. consegue buscando, né? Eu falo sempre que o conhecimento, esse autoconhecimento, você só consegue se você for buscar, ele não vai chegar até você. Isso eu falo para todas as mulheres. E muitas às vezes ficam esperando acontecer, não Uhum. vai acontecer. Então, isso que eu tento passar hoje para as mulheres, porque eu sou uma prova viva, realmente. Se a gente for buscar, a gente vai conseguir. Hum, que bacana. Sensacional, E hein? aí, essa questão de levar a sua voz, a gente também pode fazer um link aqui com a Milene também, né? Que essa mulher aqui é Hum. dona de uma voz maravilhosa, uma voz que inspira. Eu queria perguntar para você, Milene, quando que você passou a usar essa voz tão diferenciada, uma voz angelical, pode-se dizer, né? Uhum. Para também inspirar outras pessoas com Obrigada. suas experiências. Desde sempre, desde pequenininha, eu sempre gostei de cantar. Então, eu vivia cantarolando em casa. Só que pela timidez, eu escondia. Tinha um medo, né? Então, eu escondia por conta da timidez. E veio à tona em 2019, a partir do acampamento que eu fiz, um acampamento da Igreja Católica. E a partir desse acampamento, muita coisa mudou. E eu recebi um chamado de Deus para música. Uau. Fui chamada, convidada a um ensaio do Ministério de Música da comunidade, e desde então comecei a fazer parte desse Ministério de Música. No início, com muita dificuldade, confesso, muita insegurança, né? Uhum. Sempre muito insegura, com medo de errar. Mas no decorrer desse tempo no ministério, Deus foi me ajudando e eu fui criando mais confiança cada vez mais. E estou até hoje nesse Uhum. propósito que eu entendo que Deus quer para mim, né? Através da minha voz, levar a palavra dele para as pessoas. Ai, gente, Legal. é lindo isso, ouvir isso, porque a gente vem no mesmo ponto que falando com a Janete, né? Às vezes a gente tem algo, nós, que pode impactar muitas pessoas, inspirar pessoas, transformar vidas. E a gente sabe o quanto a música tem esse poder, ela fala com a gente, ela fala com a nossa alma. Exatamente. Aristóteles já dizia, né, que a música ela tem o poder de elevar a alma, e o caráter da pessoa, né. E Uhum. então é interessante isso que a Milene traz, porque, muitas vezes tem pessoas que têm uma voz, que têm, né, todo um potencial, mas a gente sabe que potencial não é potência, potencial é energia, é dom Uhum. guardado, e o mundo Exato. precisa de dons e Uhum. vozes como a sua, Milene. E aí, Milena, eu lembro quando você chegou, a gente, né, teve esse contato, falou assim: olha, a gente já cantava, falou assim, mas eu quero falar mais. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falar mais como? Ainda tinha travas? O que, que tem mudado? Pois é, porque cantar é A uma gente coisa, acha mas que falar. é. Então, muitas travas, e após a mentoria mudou muita coisa. Eu passei a me enxergar mais, né? Sempre tive muita dificuldade, como eu disse, a questão com a insegurança, o medo de errar, a falta de posicionamento. E com a mentoria, depois que eu comecei a ter as mentorias, eu percebi uma mudança muito grande. Não só no canto, mas na minha vida mesmo. Eu me tornei uma pessoa mais posicionada, com mais coragem, né? Na vida, não só no canto. Olha isso, hein? Nossa, Milene, que feedback. Hoje, você se vê diferente, então? Muito, muito diferente. Me vejo mais livre, né? Para ser quem eu sou, Livre. para soltar a minha voz. Me vejo mais nessa posição de confiança mesmo, de ter mais confiança, de Uhum. estar mais segura para fazer o que Deus me pediu.
Que legal. E o interessante que uma vez eu estava conversando com a Milene e ela falou que eu vou lá na frente, eu canto, converso com as pessoas. Eu tenho nervosismo ainda, né, Milene? Mas e como que você lida com esse nervosismo e libera toda essa voz? Sim, João, ainda estou no processo, confesso. Ainda não é tão fácil, né? Mas já me sinto mais segura. Antes a dificuldade era maior, né? Ao cantar, ao estar lá na frente, a voz ficava muito trêmula. Então, assim, era perceptível, né, que eu ficava nervosa, era perceptível a insegurança. E hoje, aprendi muitas técnicas, né, que ajudam também na mentoria, né? A questão da respiração, a questão do posicionamento, da forma como eu me apresento na frente das pessoas e tem me ajudado muito. Então, de fato, com certeza, sim, a mentoria fez uma grande diferença nessa minha fase. Que maravilha, hein? Eu, assim, eu fico muito feliz ao receber esse feedback, porque a gente sempre fala que o processo de estar numa ambiência com pessoas que estão buscando, que querem mais, nos inspirem, nos impulsionem, é combustível. A jornada, a jornada ela é solitária, né? Nós temos o nosso processo interno e tudo mais, mas essa energia externa que pode nos levar, ela nos tira de muitas situações. Para ti também, Janete, você sente essa diferença? Então, até queria fazer um complemento aqui na fala dela e também numa anterior que acabou passando, assim, essa autoconfiança, essa credibilidade que dá todo esse autoconhecimento que a gente recebe durante essas mentorias, que a cada dia que passa a gente vai melhorando e não pode desistir. Eu conversei com as Uhum. meninas ali, elas falam, às vezes dá vontade de não tá dando certo, mas continua, porque vai dar certo. Ela traz uma confiança num todo na vida da gente, tanto no profissional quanto no pessoal. E falando até mais do profissional, a gente passa uma credibilidade para o cliente, para o nosso colaborador. Qualquer ambiente que você tá, você fecha um negócio com mais segurança, você passa segurança para o seu cliente. É Uhum. incrível o quanto você muda o posicionamento. Uhum. E você começa a receber feedbacks de pessoas, clientes, pessoas que você tem Exatamente. contato, que aquilo te eleva de uma forma. Fala assim, nossa, você tá, que seja um bonita, que seja como você tá se portando diferente. Mais firme, mais segura. Todos esses tipos de elogios eu fui recebendo com o tempo, às vezes de mentoradas que estavam comigo, às vezes de clientes, às vezes de colaborador, já recebi elogios, assim. Isso tudo vai te dando, fala, nossa, eu tô no caminho certo, sabe? Ou às vezes te dá alguma coisa que te corrige, também é importante, não tô dizendo que Uhum. sempre foram elogios, precisa ter essas correções também. E, enfim, é um mundo maravilhoso. Eu acho assim, eu comentei com as meninas também, eu acho que hoje é um conhecimento que precisa ser agregado, e já colocado como um treinamento para todas, principalmente as mulheres, quando estão iniciando um processo de trabalho, um processo de autoconhecimento, como regra, porque é importante para qualquer desenvolvimento das mulheres. Isso aí É. eu falo claramente, precisa mesmo. A forma como a gente se porta, como a gente fala, como a gente se vê, impacta na maneira como o outro recebe a gente, né. Se você chega num ambiente amuado, com os ombros caídos, as pessoas vão te tratar de um jeito. Se você já chega mais confiante, olhar altivo, as pessoas te tratam de maneira diferente, isso impacta ainda mais a nossa confiança, né, que a gente tem, Exatamente. Total. como a Janete falou, Exatamente. É explícito isso, é a gente explícito. a gente tem a gente come é um processo de retroalimentação. A minha confiança impacta no outro e o outro vê isso e devolve para mim. Exatamente isso que você falou. Você também já teve feedbacks assim, Milene? Sim, tive sim, e como a Janete falou, né, é perceptível, é muito perceptível. No início mesmo, quando eu comecei, né, a cantar. Eu tinha muita dificuldade, então, como eu disse, as pessoas percebiam, né, a voz trêmula, a insegurança, e hoje as pessoas falam, nossa, você tá cantando cada vez melhor, como que você tá mais segura, né? Então, realmente é perceptível a mudança. Uau! Ai, é tão bom É ver isso, porque maravilhoso, né. a gente vibra junto, porque a gente vivencia junto os processos, então a gente sabe o quanto isso é importante e valioso. E às vezes muitas mulheres que até vão assistir isso aqui, elas estão também naquele momento se sentindo coadjuvantes, inseguras, que às vezes quer cantar e não tem, canta muito bem. Então, pra gente já ir nessa fechamento aqui, o papo tá maravilhoso, delicioso. Eu gostaria que vocês deixassem, né? Que frase, que mensagem vocês podem deixar para as mulheres que também ainda estão ali paralisadas, né? E que não conseguem contar sua história, assumir o protagonismo. Então, vou
pegar o gancho ali inicial, assim, não esperem 25 anos para serem protagonistas da história de vocês, como foi comigo. Já sejam desde já procurem desde já esse autoconhecimento que lá atrás vocês não tiveram, como eu não tive. Com pessoas como a Tânia, como o João, experientes, né? Quanto mais vocês pegarem pessoas experientes, não errem no início também, né? Uhum. Mais rápido vocês vão ter essa aptidão. E, como eu disse, eu reforço aqui, quando você se encontra, você não se limita mais com nada, você não erra. Então, quanto antes vocês tiverem isso, mais vocês vão acertarem daqui para frente. É isso. Uau! E você, Milene? Eu diria, não espere estar pronta para começar, porque a coragem ela vem no caminho, quando a gente para de se esconder. Então, quando você para de se esconder, você passa a ter mais coragem. E solte sua voz, porque o mundo precisa saber de só aquilo que você tem. Então, as pessoas precisam saber o que você pode passar. Todos nós podemos passar algo para as pessoas. Gente, Legal, gente. Que olha, forte, é né? forte. Ah, mas agora me sai uma palhinha aqui, um refrãozinho? Sai, Sai! sai. Ah, né? Antes da gente encerrar, antes da gente finalizar aqui, vamos trazer pra gente entender por que a gente tá aqui enaltecendo a voz da Milene, porque realmente, gente, é uma voz que conecta. Então, vamos encerrar esse episódio aqui de uma forma diferente, né? Uhum. Vamos ouvir. E aí, desde já, antes aqui, agradecer Janete, né, por ter vindo aqui, falado um pouco para incentivar essas mulheres com a sua trajetória tão rica. Muito Eu obrigada. que agradeço muito a oportunidade, né? A gente tá junto aí em vários momentos e você tá me ajudando a contar minha história, que um dia será contada na íntegra, né, Tânia? Isso E mesmo. estamos aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mi. Eu que agradeço a oportunidade e posso encerrar cantando a música que foi tema do meu acampamento. Um trechinho Um da trechinho, música. vai lá. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido,